Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 9 de abril de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Meta do mês: desenvolver a esperança, avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. Emmanuel Fonte Viva. Meta do dia: combater com intensidade a desesperança e a falta de confiança nas próprias forças e capacidades. Sugestão para a prece. Prece rogando ao anjo da guarda o combate à descrença. Bondoso Jesus, nós queremos nesse momento colocarmos-nos diante de Ti e que consigamos, durante o dia, desenvolver a fé, desenvolver a crença em Ti, desenvolver a esperança, retirando de nosso ser, de nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, todas as ideias negativas, os pensamentos equivocados, os sentimentos tristes que muitas vezes, por nossa invigilância, vão se acoplando em nós. Que consigamos, Jesus, nos manter ligado a Ti todos os dias. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós temos vários momentos na nossa vida. E em alguns momentos nós queremos fazer o bem, queremos doar um pouco do que temos para auxiliar as outras pessoas. E se você pensa, né, assim, você está no lugar certo. A nossa casa espírita está montando um projeto de jiu-jitsu para as crianças de 7 a 10 anos e em torno aí de 10 crianças. Porém, nós estamos tendo dificuldade com a roupa, com alguns equipamentos. E se você gostou da história e quer ajudar, durante o vídeo nós vamos estar colocando o nosso Pix. E aí você pode estar doando a quantia que você puder, R$ 1, R$ 5 ou mais. E quando você fizer a doação, coloca lá para o projeto de Jiu-Jitsu, tá bom? Nós ficamos muito gratos pela sua contribuição. Meus amigos, nós estamos estudando o livro A Religião dos Espíritos. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier na reunião pública de 15 de maio de 1959, ditado por o espírito Emmanuel, quando eles estudavam a questão 470 de O Livro dos Espíritos. Eu vou ler a pergunta e a resposta. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e testar nossa firmeza no bem receberam a missão de fazer isso? E se for uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o faz é por vontade própria e sofre, portanto, as consequências. Deus pode lhe permitir que o faça para vos testar, mas não lhe ordena essa conduta, competindo a vós repeli-la. Vamos então para a mensagem 34, responsabilidade e destino. O Criador, que estabelece o bem
de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizerem indispensáveis. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a formação da dinamite por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias. Mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Empresta-lhe a morfina por alcaloide beneficente, a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, enfermo amparado, em muitas ocasiões, escarnece do socorro divino, transformando-o em corrosivo entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções de seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. Galardoa-o com o ferro por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o no instrumento da morte, a desajustar-se em compromissos escusos que lhe reclamam agonia e suor em séculos numerosos. Dá-lhe o ouro por metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura, mas o mordomo da posse nele talha frequentemente o grilhão de sovinice e miséria em que se amesquinha a si mesmo. E confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos. Mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite a notas macabras, em que promove o aniquilamento da população indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. É assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Examina, pois, a ti mesmo e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura ou pela tensão que padeces, porque o bem verte puro de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence. Transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. Espírito Emmanuel. Meus amigos, o Emmanuel foi muito esclarecedor nessa mensagem, porque o que acontece é que a gente vive essa vida empenhando todas as nossas forças para as coisas da terra, para o material. E nós nos esquecemos do nosso mundo espiritual.
e a gente quase não faz nada, ou não faz nada mesmo, para que a gente possa de fato melhorar. Então, tudo que acontece conosco é exclusivo de responsabilidade nossa. Em nenhum momento é de responsabilidade de Deus. Deus nos criou puro, nos criou na sua essência de amor. Colocou ali a centelha divina em cada um de nós. Porém, quando nós temos a capacidade do livre-arbítrio, aí a gente descamba, né? Aí a gente toma os caminhos errados e a partir desse instante da tomada de decisões equivocadas, o que que vai acontecer? Nós vamos começar a desenvolver em nós problemas físicos que vão ter que reparar o nosso espírito. É um processo de dor, de sofrimento. Por quê? Nós nos tornamos espíritos agressores. Fizemos de uma coisa que era boa, como o exemplo que o Emmanuel coloca aqui, para atacar as outras pessoas, para fazer bombas, para fazer guerras. E a gente esquece que hoje nós estamos na condição de ter um corpinho bonitinho, perfeito, entre aspas, né? E mas a gente esquece que na próxima encarnação nós podemos nascer num corpo totalmente debilitado, por nossa própria escolha, não é um castigo de Deus, porque Deus não nos castiga. Deus nos ama. Disse Jesus: Deus faz chover para os bons e para os maus. Ele não faz distinção. Mas nós que fazemos o mal, nós vamos ter que reparar, não é só pedir desculpas ou pedir perdão, é desfazer o mal que nós fizemos. E a gente sempre dá o exemplo de a gente pegar um travesseiro cheio de pena e subir na árvore mais alta ou no prédio mais alto. E lá a gente rasga o travesseiro. E aí nós vamos descer e vamos catar todas as penas e voltá-las novamente no travesseiro. O dia que nós conseguirmos colocar a última pena no travesseiro, nós cumprimos a nossa tarefa do bem. Então, toda vez que nós fazemos o mal, é como rasgar um travesseiro. E as consequências desse mal nós vamos ter que reparar. Por exemplo, se nós utilizamos da nossa voz para falar o mal, para divulgar o mal, e hoje está muito fácil. Na época que o Emmanuel, em 1959, era somente um rádio. A TV já existia também. Mas hoje não, hoje nós podemos, num áudio ou num vídeo que nós gravamos, nós podemos até forjar vídeos, forjar áudios, escritas, mentir aquelas informações e divulgar. A gente esquece que uma ação dessa que nós fazemos, nós vamos trazer um transtorno parecido com o do travesseiro. E se não nesta, mas numa próxima encarnação, ou em várias outras encarnações, nós vamos ter que juntar o mal que fizemos. Imagina numa rede social em que nós divulgamos e aí 1 milhão de pessoas têm acesso a essa informação falsa. Veja o dano que nós causamos. E aí nós vamos ter que reparar. Pode acontecer de numa encarnação, se nós utilizamos a voz, nós virmos sem voz, porque nós a utilizamos para o mal. Ah, eu usei minhas mãos para utilizar de armas ou de mando de armas, né? Pessoas que estavam sob o meu comando fizeram mal, destruíram cidades, por meio de bombas, né? Eu posso, numa encarnação, por causa dessas ações que eu não fiz, mas eu mandei. Aí eu posso nascer debilitado dos braços, das pernas, posso nascer com diversos órgãos danificados. É castigo de Deus? Não.
é a consequência das minhas intransigências da lei. Porque quando a gente morre, meus amigos, nós vamos para o mundo dos espíritos e diante de nós será passado como um filme a nossa existência. Todos os pormenores da nossa vida. E aí, quando a gente se depara diante do mal feito por nós, o que que acontece? Nós vamos pedir a Deus misericórdia para a gente poder reparar. Já pensou, a gente tratou tão mal o nosso filho, e aí a gente vai pedir a Jesus: olha, eu quero vir como neto desse meu filho. E vai vir como neto. Às vezes não dá mais tempo de vir como o filho do filho, mas vai vir como um neto do filho, como eu sendo um bisneto. Então, a gente vai ter que refazer a história. E o dia que nós nos tornarmos bons, não vamos mais precisar reencarnar. No dia que nós juntarmos a última peninha e colocar no travesseiro, nós não vamos mais precisar procurar peninha, porque todas elas foram acolhidas ali. Ou seja, nós cumprimos a tarefa. Por isso, meus amigos, vamos ouvir de novo a mensagem de Emmanuel e perceber onde nós estamos falhando para conosco, para que a gente corrija enquanto temos tempo essa rota, para que na próxima encarnação nossa, ou ainda nessa, a gente consiga refazer a caminhada. Tá bom? Então veja aí como que é interessante. Às vezes a gente fica perdendo tempo com muitas coisas inúteis, ideias que vão transgredindo a lei e a gente vai de carona nela, né? Porque a gente se adequa ao tipo de ideia que nós gostamos. Por exemplo, se eu sou católico, eu gosto das coisas católicas. Então, tudo que não for católico eu não gosto, é natural. Se eu for evangélico, tudo relacionado ao evangelismo, pronto, eu gosto, eu sinto bem. Aí eu sou espírita, então tudo que for espírita eu gosto, eu me simpatizo. Tudo que é direita eu gosto, tudo que for esquerda eu gosto. Então a gente vai se adequando dentro das energias e vibrações, ideias que são sugeridas em conformidade com a minha ressonância. E a gente às vezes, eu sou espírita, mas eu não gosto de algumas coisas. Então eu vou tentar provar o meu ponto de vista, tentando dizer que aquela parte da doutrina é errada, que aquilo não é certo e assim por diante. Em todos os lugares nós fazemos isso de acordo com a ressonância magnética que nós temos com aquilo que vivemos. Então, o mundo é dessa maneira e nós nos afinizamos com aquilo que nos atrai. Por isso, meus amigos, busquemos todos os dias nos esforçar para sermos bons, para sermos seguidores de verdade de Jesus. E não só alguém que fala bonito sobre Jesus, mas não faz o bem. Agride a esposa, agride o marido, agride os filhos. Se o filho é homossexual, expulsa de casa. Se alguém pensa diferente, se é da esquerda ou da direita, eu expulso de casa, eu brigo, eu mato. E aí a gente vai só piorando a nossa situação. Bondoso Jesus, nós queremos neste momento colocar em tuas mãos todos os governantes de todos os países e nações, principalmente aqueles governantes que estão sendo atacados por outros, por meios de guerras, de genocídios, por causa da ganância, da vaidade pessoal, do orgulho, do achar que a minha raça é melhor do que a outra raça. E vamos deteriorando, matando, dificultando a vida de muitos irmãos.
Colocamos também, Jesus, em tuas mãos todos aqueles povos, aquelas pessoas que estão vendo suas famílias sendo dizimadas, outros estão ficando com corpos mutilados, doloridos. Que o Senhor Jesus possa estar enviando a esses irmãos o lenitivo que tanto precisam. E que aqueles que causam tanta dor e tanto sofrimento possam também ser levados à reflexão e à modificação dos seus pontos de vistas, dando ajuste a si mesmos na trajetória do bem. Fortalece, Jesus, em todos nós a fé, a esperança e o amor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.